Essa campanha tão importante que a gente está acompanhando esse mês, né, que é a campanha do Agosto Dourado. Claro que nos outros meses há um incentivo, sim, né, para a amamentação, principalmente aquela mamãe que chega na maternidade, ela recebe, sim, essas orientações, mas é escolhido um mês, né, do ano para trabalhar bastante a questão intensiva da amamentação. Doutora, por que tanto que a gente fala tanto, bater em cima, né, dar o peito para a criança, amamenta a criança, que poder milagroso tem esse leite materno, doutora? E é milagroso mesmo, né? Então, assim, a gente considera primeiro o leitinho quando, né, tá descendo, logo pós-parto, se chama colostro. E é um leite diferente mesmo, né? Essa primeira porção do leite ali, essa primeira etapa do leite, ela é como se fosse uma vacina para a criança. Então, a criança, ela nasce sem proteção. Enquanto está na barriga da mãe, está sendo protegida pelos anticorpos maternos. E quando nasce, essa criança vai ser protegida até adquirir toda a carga vacinal ali, que chega por volta de 1 ano e 3 meses ali, que a gente completa praticamente a carteirinha, né? Enquanto isso, a mãe está protegendo e passando os anticorpos para essa criança. Então, a gente bate muito nessa tecla, porque é de extrema importância para a proteção da criança e para a prevenção de doenças, inclusive. É isso que eu ia comentar agora, né? Dizem, né, que ajuda a prevenir doenças, até mesmo alergias. Isso. Então não é mito, isso é fato Não, mesmo, né? não, é verdade. Alergias, doenças respiratórias, diarreias. Então, isso também tem bastante benefícios para a mãe, né? Então, para a mãe e para a criança. E fora o vínculo que você tem ali, a formação. E existe aquela que a criança nasceu, ela não pega no peito de jeito nenhum, ou é de fato ali no comecinho, é o jeito, enfim, alguma situação. Existe de fato criança que nasce rejeitando o peito? Ou é a mesma questão em que não que seja preguiça da mãe, né? Mas as mães em primeira, principalmente, né? Que não tem ainda a mãe, o jeitinho ali. Nenhuma criança recusa peito quando nasce. Então, na verdade, assim, a amamentação, todo mundo acha que é só, eu brinco, a boca e o peito, e não é, né? Tem toda uma técnica, tem que aprender, existem diferentes formações de mama, né? Então, assim, algumas mães têm mais dificuldade mesmo, né? Então, não é só colocar a criança, ela vai mamar automático. Então, é um processo natural, mas, assim, a gente precisa ajudar essa criança e essa mãe. Tanto que no hospital é muito, assim, estimulado, né? A criança só vai sair do hospital se estiver mamando bem, até porque isso depende da sobrevivência da criança, né? A criança pode, ela vai hidratar, ela vai se alimentar pela amamentação. Então, é de extrema importância, assim, a condução dessa amamentação. A gente tem profissionais bem preparados ali no hospital, na PMI, onde eu trabalho, e assim, é muito importante. A gente tem agora o ambulatório de amamentação também, que é uma coisa nova, né? Faz pouco tempo que isso tá acontecendo, e a gente tem o auxílio das meninas ali que trabalham conosco e elas auxiliam essas mães, porque tem muita dificuldade, tá? E eu mesma, quando amamentei meu primeiro filho, tive muita dificuldade, assim, a questão da dor, né? Não é assim, a mãe rejeita, então, geralmente a gente tem bastante dificuldade. Mas a gente consegue contornar isso com bastante ajuda, força de vontade, e a gente vê que o benefício para nossa criança é de extrema importância. Bom, e agora para principalmente mamães de primeira viagem, né? Que muitas vezes que não sabe quanto tempo eu tenho que dar de mamar, quando que eu sei que a criança está saciada. Existe aí um cronômetro para dizer quanto tempo ela deixa no peito, ou quantas vezes ao dia deve ofertar? Como que sabe que seu bebê está saciado ou não? Então, a gente sempre fala para não ter essa comparação, porque sempre assim, principalmente em primeira viagem, você vai conversar com a vizinha, com a amiga, né, com a prima. Então, assim, cada criança é única, né? Então, a criança vai ter seu tempo, porque tem criança que já mama mais vigoroso ali, mama mais rapidinho, tem outros que mamam um pouquinho mais lento, fazem umas pausas. Então, isso também é orientado na amamentação, né? Você vai perceber que a criança dá sinais de saciedade. Ele geralmente larga o seio, ele fica com aquela carinha de satisfeito, né? Às vezes até adormece. Então, eles vão dando sinais para nós e a gente vai percebendo isso e a gente vai ensinando isso para as mães também. Elas mesmas já vão percebendo com o tempo. Mas não existe assim, um cronômetro, um tempo, né? A questão do tempo, de intervalo das mamadas, também, cada criança é livre demanda, que né, a gente considera livre demanda, mas assim, durante o dia eu sempre oriento a acordar de 3 em 3 horas, não deixar passar muito de 4 horas, para que não baixe o açúcar no sangue dessa criança, para que se hidrate também, né? Depois de um certo período que a gente está acompanhando essa criança, vê que está ganhando bem peso, à noite a gente já não orienta a acordar mais essa criança. Ele vai começar a seguir o seu próprio ciclo, né, de mamadas e de sono, e isso vai melhorando com o tempo.
Doutor, e como é que é feita a questão da amamentação naquelas crianças que só nascem prematuras, que muitas vezes ficam nas incubadoras, são crianças ali que têm menos de 1 quilo, né? Parece que é tão pequenininho, aquele serzinho assim. Como que é feita essa questão da amamentação nessas crianças que já nascem, já, né, precisando, digamos, terminar a sua formação ali fora do útero? Então, graças a Deus, nós temos a UTI neonatal, né, e funciona muito bem aqui na nossa região, e hoje tem até protocolos que incentivam, né, a alimentação mínima, né, claro, depois de avaliação dessa criança, né, então é orientada a mãe a extrair o leite, é ofertado, né, não a criança mamando, porque eles nem têm condições, às vezes, de mamar na mãe, mas a partir do momento que as crianças já têm força, já têm condições, também é estimulada a amamentação dentro da UTI neonatal. Olha só, né, que importante. A importância de você estar sempre amamentando o seu filho. Outra coisa também, né, que tem mães, aí entra um pouquinho a questão do medo, né? A criança começa a mamar, ela se afoga, regurgita, acaba vomitando. Primeiramente, né, caso ela vomitar, a mãe volta a ofertar o peito, né? Ou tem muitas mães que acabam cessando, ali, acho que a criança mamou demais e acabou vomitando o excedente. O que dizer para essa mãe? Ela volta a ofertar o peito, melhor esperar um pouquinho quando a criança regurgita? Então, o regurgitar, na verdade, que é aquele voltar um pouquinho, né, do leite, isso é fisiológico, né? Então, isso é normal, não é considerado uma doença, né? E mesmo aquelas crianças que vomitam, né? Existe o termo vomitador feliz na gastropediatria, que é uma criança que está ganhando peso, que está evoluindo, não está irritada. Então, mesmo essa criança não tem indicação de tratamento. Quando acaba engasgando, acaba, né, voltando um pouquinho do leite, você vai sentir os sinais que essa criança está te dando. Se ela quiser voltar para o seio, ela está procurando, está irritada, você vai voltar a ofertar. Às vezes as mães ficam com medo, e eu sei, fica essa insegurança, né? Mas se a criança der sinais para a mãe, ela pode voltar a colocar no seio. Até a gente falava aqui rapidinho, né, fora do ar, o medo justamente é quando a criança acaba se afogando. Sim. E muitas vezes, de imediato, não se percebe, né? Porque diferente de nós, né, a gente se engasga, dá uma tossida, né? A gente apresenta, né, um sintoma. O bebê recém-nascido muitas vezes não. Né? Como identificar se a criança, porventura, não está engasgada? E, claro, o que fazer nessa hora, né? Manter a calma, a gente sabe que é muito difícil nessa hora, a gente comentava fora do ar, né? Mas se porventura vir a acontecer, o que, né, nenhuma criança está, né, ilesa disso acontecer, o que fazer, mas como identificar que a criança ali está engasgada assim, antes mesmo da coloração, a criança ficar mais roxinha, enfim, aquela situação que é um pouquinho mais grave? Então, a gente já começa, até você falou da coloração, mas a criança já começa a mudar essa coloração, não vai ficar roxa de uma hora para outra, ela começa a ficar pálida, né? A respiração, você vê que começa a mudar também o padrão respiratório dessa criança, às vezes até acaba dando uma tossida, né? E você começa a ver que ela começa a se esforçar, né? Então, o momento é de você virar essa criança, né? Aquela manobra de Heimlich, que é muito importante os pais saberem, até a gente estava conversando, então isso é bem importante. Você virar a criança de bruços no colo, né? Bater nas costinhas ali, tentar tirar o que tem na boca, tentar desafogar no primeiro momento e correr para a emergência mais próxima, né? Se essa criança você ainda está na dúvida ou ainda você acha que não pode estar bem recuperada, correr para a emergência mais próxima. Eu sei que na maternidade, né, principalmente as mamães ali, né, eles, quando a criança nasce, levam para acompanhar como é que é o primeiro banho, esses detalhes. Essa questão da manobra Heimlich também, ela é ensinada já ali ou enfim, fica mais uma questão mais orientativa, né? Se porventura vir a acontecer, como é que funciona essa questão? Porque eu vejo muitas ocorrências aqui na nossa região, né? Que aí os pais não sabem o que fazer, coloca a criança para lá e para cá, sendo que, você daí se perguntar, fez a manobra? Não sei nem como é que se faz. Como é que funciona essa questão? A mamãe já sai da maternidade sabendo esse procedimento? E sabe que é legal você falar sobre essas orientações do banho, porque às vezes não são muito valorizadas. E as orientações que elas passam ali são de extrema importância, porque nós passamos na alta, mas tem essa orientação também das meninas ali. E elas orientam sobre engasgo também, sabe? Às vezes não é comentado sobre a manobra, né? Assim em si, não fala o nome da manobra, mas é de extrema importância. Eu acho que isso a gente precisa divulgar mais ainda, sabe? Então, às vezes até um cliquezinho para nós como profissionais também acabar divulgando melhor, né? E até essa questão assim de muitos engasgos acontecerem, também a questão da posição, dormir barriga para cima, né? E às vezes muitas questões são contestadas. Não, mas antes era de ladinho, essa criança vai se afogar, barriga para cima. E não, a gente tem proteção natural contra isso, né? Mamar deitada, mamadeira, né? Então a gente tem uma proteção também. Deus é tão sábio que a mãe pode amamentar deitada, mas a mamadeira não, né? Então você favorece. Tudo isso favorece, né? O desmame precoce também favorece, né? A criança se engasgar, a morte súbita. Então a amamentação entra nisso também, tem a prevenção de tudo isso, né?
E é justamente isso que eu ia perguntar, né? Se existe modo correto de amamentar a criança justamente para que ela não se afogue e principalmente, né, depois ali do mamar, vamos colocar a criança ali, né, para vamos dizer, pra dar a rotinha, depois você põe para dormir. Mas tem crianças que muitas vezes não acontece isso. E aí aquele pai ou aquela mãe fica assim, fica de 2 em 2 minutos e vendo a criança, tá tudo bem, né? Tem posição ideal para mamar e também para colocar para dormir, então? Então, para mamar, existem várias posições, né? Inclusive, até no ambulatório de amamentação, as meninas acabam ensinando, né? Tem a posição invertida, tem cavaleiro, que é sentadinho, tem a tradicional, deitada. A mãe pode amamentar com seio, né? Só que nós não orientamos dormir na cama com o bebê, né? Porque, assim, você está extremamente cansada. Quem já passou por tudo isso sabe, né? Que é extremamente cansativo, né? A própria gestação e aquele período que a gente está se adaptando como pais ali com essa criança. Então, é extremamente indicado que não se durma na mesma cama. Amamentar, até posso amamentar deitada, mas não dormir com a criança na cama, né? Então, as posições são diversas. O arrotar, então, nem toda criança vai apresentar o arroto, mas eu sempre oriento colocar em pezinho no colo, deixar de 15 a 20 minutos e você pode deitar ela de barriga para cima. Arrotou ou não, você pode deixar a criança deitadinha para barriga para cima. Sempre posição barriga para cima. Excelente. Ô, doutora, também tem outra coisa, né, que eu já vi muitas mães falavam, às vezes, que não amamentou a criança porque ela não tinha leite, né, não tem leite. Toda gestante, ela produz leite ou existe, de fato, alguma questão fisiológica, enfim, até de forma psicológica, né, que possa afetar essa mãe e, de fato, ela não produzir leite? Então, o nosso corpo, né, existe a produção, né, até por estímulos hormonais, a gestação já vai preparando, né. Só que existem mães que não têm tantas glândulas ali que vão terminar, né, na produção do leite. E, então, às vezes, tem mães que precisam complementar. Só uma coisa muito importante, não existe leite fraco, né. Então, eu sempre brinco com as mães, porque, assim, a criança, às vezes, é miudinha, a mãe, às vezes, é miudinha, mas a gente vê, assim, bebês enormes, assim, mamando só no seio, né, e nossa, teu leite é fraco. Não existe leite fraco. O que às vezes acontece é que a gente precisa complementar. Então, na consulta, você vê que essa criança às vezes não está ganhando peso de uma maneira adequada, não está desenvolvendo, está chorando. E assim, a fome é uma coisa que é um diagnóstico de exclusão. É difícil você saber que a criança está com fome, né? Então, você vai afastando as primeiras causas e depois você chega à conclusão que a criança não está mamando adequadamente. Mas mesmo que precise complementar, é sempre estimulada a amamentação. Porque eu brinco com as mães, nem que seja uma vez por dia que você amamente essa criança, você está passando os teus anticorpos para o teu filho, né? As doenças que eu tive, as vacinas que eu tomei, eu estou passando os anticorpos para o meu bebê. E naqueles casos, doutora, que a mãe, ali com a criança nos primeiros meses, né, a criança mama bem, produz bastante leite, mas de repente ela fica com mais dificuldade, né? Digamos, a gente chama, né, de empedrar ali com a situação. Por que isso acontece? Por que essa mãe, de repente, ela pode diminuir, talvez não parar totalmente, mas ter essa dificuldade para continuar a amamentar? Então, tem dois casos diferentes. Que não empedrar, geralmente é porque está produzindo demais. Então, essa mama não está sendo esvaziada de maneira adequada. Então, está obstruindo os ductos ali, então acaba fazendo até o quadro de mastite, né? Algumas mães têm que até recorrer ao plantão, ao seu médico e usar medicações anti-inflamatórias, às vezes até antibiótico, né? E, assim, a produção do leite, então, a necessidade do nosso bebê vai mudando ao longo do tempo também, né? Então, claro, o nosso corpo tenta se adaptar para produzir o leite que o meu bebê precisa. Então, às vezes tem fatores psicológicos, volta ao trabalho, às vezes a mãe está naquela rotina ali, não tem uma rede de apoio, não consegue comer adequadamente, mesmo bebê líquido, porque você tem que ter para você produzir? Você tem que comer bem, você tem que tomar bastante líquido e tem que descansar. Uma tríade que às vezes a mãe não consegue, né? Então, assim, mesmo que tenha às vezes uma rede de apoio, e quem tem sabe como isso é importante, né? Às vezes você não consegue de uma maneira suficiente. Né? E às vezes tem doenças maternas, às vezes a mãe teve uma gestação mais difícil, sabe? Então é um pouco frustrante, às vezes, pra gente como mãe, e eu como pediatra, eu não conseguia amamentar exclusivo meus filhos. Então eu precisei fazer amamentação mista, né? Só que eu via a diferença da imunidade das crianças, assim, e mesmo que seja mista, influencia, ajuda bastante. E aí, por outro lado, também entra, né? Muitas vezes a receitinha da vovó, né? Você já, para gerar mais leite, chazinho disso, chazinho daquilo, tem que comer isso, comer aquilo. Isso, de fato, acaba influenciando para a mulher gerar mais leite, digamos assim?
Existe, né, alguns alimentos que são chamados galactogogos, né? Então, assim, você tem alguns chás, então, alguns chazinhos ali pode ajudar. Por exemplo, todo mundo fala para tomar chá de erva doce, de funcho. Para algumas mães resolve, né? Eu não sei se também é só a questão de tomar mais líquido, porque às vezes a gente acaba exagerando e acaba tomando, que é o que a gente precisa para produzir. Mas existem alguns alimentos que têm uma indicação e podem ajudar, né? Então, comer bem, na verdade, e tomar bastante líquido seria o mais importante. E tem também outro caso, né? Quando às vezes, dependendo, tem. Enfim, né? Ou seja, eu vou pro que dizem, né? Por isso que a gente tá aqui para tirar essas dúvidas. A criança lá começa a criar lá uma dorzinha de barriga, uma coisa, às vezes, foi porque uma coisa que a mãe comeu. Não pode comer feijão nos primeiros meses ali. A alimentação da mãe influencia diretamente aí na questão gástrica da criança? Então, as cólicas são um problema, né? E eu sempre brinco com as mães, o que você comeu? A culpa é da mãe sempre, né? Sempre a primeira coisa que a criança chorou, a culpa é da mãe, né? E hoje já está provado que as cólicas aparecem, que é pela imaturidade da mucosa desse intestino, né? Que ainda, na verdade, está em formação, né? Então, por isso existe o termo esterogestação. A parte gástrica, principalmente, ainda está terminando a formação fora do corpo da mãe. Por isso que por volta dos 3, 4 meses, as crianças acabam melhorando das cólicas, do refluxo, né? Mesmo sendo fisiológico. Então, tudo isso é por imaturidade. Claro, a alimentação materna vai influenciar na qualidade. Então, essa mãe tem que comer muito bem, né? O que às vezes a gente não consegue nessa correria, né? Tomar bastante líquido, isso vai influenciar. Só que eu sempre falo para as mães, se você come uma coisa e sabe que vai estufar você, então, talvez pode estufar teu bebezinho. Então, por exemplo, eu comi brócolis, achei que estufou, talvez eu vou dar uma reduzida nessas primeiras semanas e vou tentando comer. Mas eu sempre incentivo as mães voltarem à alimentação normal, uma alimentação saudável, aos pouquinhos, né? Então, vai experimentando, vendo como é que eu tô me sentindo para ver como é que meu bebê vai se portar. E claro, a criança ali, né, com cólica, enfim, ela esperneia, chora mesmo, né? E chora com vontade, né? Tem uma garganta, todo mundo diz, ele vai ser cantora, né? Porque, né? Eita, pulmãozinho bom. E agora, o que fazer, doutora, nesse caso ali? A criança está com cólica. E agora, o que fazer? Apela pro chazinho, muitas vezes a criança é muito pequenininha ainda, né? Que hoje a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a introdução de demais tipos de alimentos. Mas o que fazer nesse momento da cólica, principalmente nesses primeiros meses ali, que é tão assustador, principalmente para quem é papai e mamãe de primeira. Então, o chá, tem uma coisa que você falou que é importante, o chá a mãe pode tomar à vontade. Agora, a criança não pode, não deve tomar, né? Nenhum alimento deve ser ofertado, chá ou qualquer líquido para o bebê, né? Então, até os 6 meses não é orientado. Até pelo risco de contaminação. Então, as cólicas são uma realidade das famílias, né? E é bem incômodo. Quem teve filho já sabe como é bem isso. É um choro desesperador, você não controla a criança. Então, eu sempre oriento, assim, manobrinhas como a massagenzinha na barriga, movimento circular na barriguinha, o calor local. Existem bolsinhas, paninho, quentinho, que pode, às vezes, amenizar. A bicicletinha, que a gente orienta no hospital, né? E, eventualmente, alguns remedinhos a gente acaba utilizando para amenizar, assim, os sintomas, mas não é ele que vai tratar a cólica, né? Então, é um processo fisiológico, infelizmente, é da maturação do intestino dessa criança. Até tem uma pergunta aqui, a Giovana, acredito que você pronuncia Brian, o sobrenome dela aqui, ela perguntando, estou com o peito rachado, dói muito, o que faço? Então, na verdade, assim, se tá com fissura, com rachadura, provavelmente tá com uma pega inadequada, né? Então, tem que reavaliar essa questão da amamentação, né? Se você ainda for puérpera ali, a gente tem o auxílio no ambulatório da amamentação, né? E passar o próprio leite, tentar pegar um pouquinho de luz solar, né? Claro, nos horários não, né? Que a gente já sabe, ali antes das 10, né? Depois das 4, pegar um pouquinho de sol ajuda a cicatrizar ali também o seio. E tentar corrigir essa pega, porque se tá machucado, a criança vai continuar, toda mamada vai acabar pegando, né, ali no peito e vai continuar machucando mais ainda. Então, o ideal é corrigir essa amamentação, senão ela não vai conseguir levar essa amamentação para frente. Então, literalmente, o leite materno, além de ser, né, um remédio para a criança, para a própria mãe, né? Para a mãe, ajuda a cicatrizar. Acaba ajudando bastante nessa hora. Bom, doutora, você falou uma questão ali que aconteceu contigo, né? O recomendável pelo Ministério da Saúde é a criança amamentar até os 2 anos, isso?
Assim, pelo menos o mínimo 6 meses, né? Até 2 anos, a Organização Mundial de Saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda, né? E se essa mãe quiser levar mais tempo, pode, né? Então, assim, o profissional deve estar habilitado ali para apoiar a mãe, né? Eu sempre converso com as mães, assim, que a decisão da amamentação é dela. A gente está ali só para apoiar e não para criticar, né? Então, assim, às vezes a gente acaba ouvindo influências externas. Ah, mas por que você já tirou? Ou por que você ainda está dando peito, né? Então, a decisão da amamentação é da mãe. Bom, e a gente sabe, né, que as mamães que trabalham, né, hoje elas pegam ali, então, o tempo de licença maternidade, hoje até um pouquinho maior do que era antigamente, mas mesmo assim, fica ali, né, muitas vezes restrito, né, a um determinado tempo. E para essa mãe, na hora dela voltar a trabalhar, e agora, como fica a questão da amamentação? Já que muitas vezes a carga horária, né, do brasileiro, digamos assim, não na sua maioria, mas de boa parte, pelo menos 8 horas fica longe do seu ambiente de trabalho. E como que fazer agora para essa mãe que tem que voltar a trabalhar? E como é que fica a questão da amamentação da criança? Então, para as mães que voltam antes dos 6 meses, tem indicação se ela conseguir esgotar. Se também tem a opção dela conseguir sair do trabalho, alguns, né, ainda conseguem. Tem a opção de esgotar o leite, fazer reserva do próprio leite materno, porque às vezes tem mães que conseguem, né, fazer essa reservinha. E algumas mães que não conseguem, aí tem a orientação da fórmula, né? Mas sempre assim, a gente tenta vendo cada caso, porque a introdução, às vezes, você acaba colocando e, às vezes, você pode facilitar o desmame. A fórmula está aí, então muita gente acaba falando mal delas, mas elas estão aí para ajudar, né? Tem mães que não conseguem amamentar, tem mães que, às vezes, precisam voltar para o trabalho, mas sempre de uma maneira adequada. Cada caso tem que ser avaliado e orientado da maneira correta. É até uma pergunta que acabou de chegar aqui, o João me passou aqui, perguntando qual a maneira correta para armazenar esse leite materno, já que enfim, põe na geladeira, não põe? Como é que faz? Então, para coleta ali, sempre usar uma máscara ou usar uma fralda na boca para que você não contamine, lavar bem as mãos, né? Um recipiente de vidro com tampa plástica. Você pode deixar na geladeira até 12 horas, né? Esterilizar bem o frasco, fazer a ordenha, pode ser ordenha manual, que é mais difícil. Existem também as ordenhas... Também tem a ordenha manual, né, o coletor manual, e tem os elétricos também. Isso vai de cada, né, escolha da mãe. E congelado também. Você pode congelar, ele dura de 15 dias em média, né? E você pode, daí você vai etiquetando, deixando lá armazenado, e você, quando for utilizar, você coloca esse frasco na geladeira, ele vai descongelando na geladeira, e quando ofertar para a criança, você não vai ferver, não vai usar micro-ondas, você vai aquecer em banho-maria, né? Então, na hora de ofertar para essa criança. É exatamente isso que eu ia questionar agora, né? Porque você vê, às vezes, acompanhando, hoje com micro-ondas é muito mais prático, né? Você deixar no banho-maria. Então, nada de micro-ondas. Isso pode causar algum mal, alguma coisa assim? Ou, de fato, é uma orientação? Quanto mais natural, melhor. Na verdade, porque você vai desnaturando as proteínas. Você pode destruir a estrutura da molécula do leite, da proteína do leite. Então, por isso que também não pode ser fervido, né? Então, assim, a gente tem a cultura de ferver o leite, né? De vaca, né? Então, o leite materno tem que ser em banho-maria e não deixar ferver. Excelente. Bom, a gente está falando aqui então sobre essa importância, né, dessa campanha do Agosto Dourado, principalmente você, mamãe, que está chegando agora de primeira, que agora o que eu faço? Eu tenho que voltar a trabalhar, enfim. São algumas orientações que a gente está passando aqui sobre a importância dessa questão da amamentação. Bom, a doutora falou também sobre a introdução ali de algumas fórmulas, alguns leites especiais. Hoje a gente tem vários, né, no mercado. A partir de quando que a mãe pode colocar essas fórmulas, né? Esses leites, geralmente é o leite em pó, enfim, né? A partir de quando... Ou ela nem precisa colocar ali. Como é que funciona essa questão da introdução desse tipo de alimento? Tem mães que não precisam, né? Que são suficientes para os seus bebês, conseguem, quando vão trabalhar, fazer a reserva e vão conseguir chegar até a introdução alimentar, às vezes nem precisam fazer a introdução, né? E tem outras mães que, às vezes, mesmo antes de voltar ao trabalho, essas mães, por exemplo, precisam complementar quando seu bebê não está ganhando peso, não vem desenvolvendo, aí tem que colocar. Então, é caso a caso, mas a gente tem, às vezes, desde recém-nascidos até a introdução depois ali quando a mãe volta ao trabalho. Bom, e tem casos também que tem criança ali que enfim, já tem até uma questão, até usando aqui um exemplo familiar, foi indicado tal leite, e a criança simplesmente não aceitou, enfim, não ama aquele leite. E agora, o que fazer, doutora?
Então, tem famílias que sofrem um pouquinho, né? Porque às vezes tem que experimentar todos os leites que tem na farmácia, né? E não é fácil. Então, assim, a gente tem as fórmulas de partida, as fórmulas normais, né? Que não é criança que tem intolerância, que tem uma alergia. Então, a gente tem 5 fórmulas que geralmente eu indico para as famílias. Eu pontuo elas e deixo a escolha da família, porque assim, não tem uma receita de bolo assim, por exemplo, esse leite vai trancar o intestino do meu bebê, esse leite meu bebê não vai vomitar, então isso depende de cada bebê e a gente vai avaliando também, né, então infelizmente é caso a caso, né, e existem também as fórmulas especiais, né, para quem tem alergia alimentar, para quem tem outras intolerâncias, então a gente vai descobrindo também isso ao longo do tempo. É sobre isso que eu falo sobre agora a questão da intolerância, né? Por exemplo, às vezes na fase 4, 5 anos, você começa a dar leite para criança, você vê que a criança, enfim, até toma, mas acaba trazendo algumas reações alérgicas na criança. E quando ela é muito pequenininha, como identificar uma possível questão, essa criança ali, ela não aceita lactose, por exemplo, o leite da mãe, por exemplo, pode fazer mal ali no início mesmo? Essa criança pode ser intolerante à lactose, ou o leite da mãe é uma propriedade, enfim, exclusiva que acaba de fato não fazendo mal para a criança, mesmo ela sendo intolerante porventura no futuro? Então, na verdade, a intolerância à lactose, quando é bebê, é difícil de você, descobrir ela e também não é muito frequente acontecer, tá? O que a gente vê muito é a APLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca. E é uma coisa totalmente diferente. Então, a alergia à proteína, eu tenho alergia a qualquer partícula dessa proteína do leite, né? Então, qualquer alimento que contenha, inclusive o leite materno, se a mãe está ingerindo a proteína do leite, a criança também vai apresentar. Então, eu brinco que o dia da mãe, quando tem assim, uma desconfiança, né, de uma PLV, a gente vai retirar da dieta materna. E a mãe tem que ler rótulo por rótulo, porque qualquer traço da proteína pode causar sintoma nessa criança. Já a intolerância à lactose, você pode apresentar ali na criança até menor dos 4 anos, mas bebezinho a gente não tem visto muito, às vezes só assim, quando tem, por exemplo, um quadro diarreico, que você pode fazer uma intolerância parcial, né? Então, tive uma diarreia ali 5 dias, então às vezes eu posso ficar intolerante parcialmente a essa lactose, mas depois eu posso consumir normalmente. Então, a intolerância à lactose é a falta da enzima que faz a digestão da lactose, que é o açúcar do leite. Então, são coisas diferentes, né? Então, a PLV, a gente começa a ver sintomas. A criança pode ter sangue nas fezes, não está ganhando peso, às vezes piora as dermatites. Então, a gente vai observando esses sintomas e vai desconfiando. Aí, se eu estou pensando nesse diagnóstico, se a criança está em amamentação, né, exclusiva, eu tiro da dieta materna a proteína do leite, qualquer traço, e depois a gente faz a reintrodução, que daí é o teste positivo, né? E se a criança já está em fórmula, a gente usa de fórmulas diferentes, que não tem a proteína do leite de vaca. Excelente. Vamos falar já essa questão da alimentação, muitas vezes dando um reflexo ali quase que de imediato, por exemplo, diarreia, né? Tem mães que ficam desesperadas ali, a criança ali, usou já 8, 10 fraldas no dia só, né? Ou inverso, né? Problema, às vezes, o intestino mais preguiçosinho, um pouquinho. O bebê já passou 3 dias e nada de fazer o cocôzinho. O que a gente pode dizer que é normal, até quantos dias o bebê pode ficar sem fazer o cocôzinho? Ou, por outro lado, né? Quando a criança está com excesso, ali, a mamãe está trocando fralda de hora em hora, quando que ela tem que, vou ter que levar no médico pediatra? Então, a frequência que o bebezinho faz cocôzinho é variável também. Então, tem bebês que cada mamada vai fazer, né? E faz, e o cocôzinho do bebê é molinho, é aquele cocôzinho meio mostarda, né? Então, esse é normal. A gente tem que cuidar, porque assim, você nunca pode ter sangue no cocô desse bebê. Nunca. Nenhum momento pode ter. Muco, você tem que também controlar, tem que observar, né? Já a constipação, né? Que as mães ficam preocupadas, até 10 dias é um processo fisiológico. Até 10 dias esse bebê pode ficar sem fazer cocô, só que a gente sabe que é desconfortável, né? Começa a acumular gases, então por isso a dieta materna vai ser muito importante, né? A mãe come alimentos que são laxativos, vão ajudar também no intestino dela e no intestino desse bebê também. Exatamente, daí a criança fica incomodada, né? Sim. Enfim, né? Daí a mamãe não sabe o que fazer, ela vai marcar consulta com outra mulher. E por isso essas consultas de puericultura são muito importantes, porque são as consultas para você tirar as dúvidas, para você falar o que é normal, que claro, sempre vão ter dúvidas, Sim. mas as coisas que são, né, relacionadas à normalidade, como resolver isso, são muito importantes. Isso é uma questão do agosto dourado. Ficou de repente, alguma orientação importante que, porventura, tenha passado aqui em branco, né? Ou então uma orientação geral, né, para a questão da amamentação. Então, pelo menos
até os 6 meses, só leite materno, nada de colocar mais alimentos, não tem necessidade disso. A criança não vai passar fome, né? Não, o leite materno, ele é o suficiente para esse bebê, né? E assim, como cada fase dessa criança, o leite também vai se transformando. Então, não precisa colocar chazinho, não precisa... Até a gente já viu na mídia esses dias casos de bebês que foram alimentados com 3 meses e acontece o pior, né? Nosso corpo não é preparado para isso, né? Essa maturidade vai acontecendo com o tempo e o leite materno tem tudo que a criança precisa, né? Então, tem ali a parte que vai saciar, vai saciar a fome dessa criança e vai matar a sede também, né? Então, o leite materno é o alimento mais poderoso que existe, né?